Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. A palavra de Deus está aberta. A palavra de Deus é viva. Nós precisamos ouvir a sua voz. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Ele que nos conduza à sua presença. Pai, sabemos que Tu estás aqui. Entendemos o grande privilégio que é sermos Teus filhos. Ajuda-nos a ouvir Tua voz. Desperta nosso coração e atenção. E que haja mais, ó Deus eterno, que apenas o propósito de estar num lugar. Que o propósito do nosso coração seja estar com o Senhor. E assim o Senhor fale-nos e dirija-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caos está instalado na sociedade moderna. As manifestações... Eu não estou falando das manifestações no Brasil. O mundo inteiro está em caos. O Egito, a Líbia, a Síria, o Rio de Janeiro, São Paulo. E às vezes a sua casa. E às vezes o seu coração. Às vezes dentro das igrejas. E às vezes dentro da nossa. Tantas doutrinas antibíblicas sendo pregadas. Tantos crentes parecem seduzidos pelo gosto popular da riqueza. A destruição dos valores morais. A desvalorização da vida. Todas estas coisas me fazem pensar na necessidade de voltarmos o nosso olhar para a lei de Deus. Talvez a Igreja de Cristo esteja se esquecendo dela, ou perdendo de vista a importância de viver pela lei de Deus. E nós precisamos entender a lei de Deus e aplicá-la para o nosso dia a dia. Nós estamos começando hoje uma rotina de mensagens. Eu não pregarei todas as vezes que eu não estiver na igreja para pregar no momento das férias, deixarei a mensagem no boletim. Mas eu quero chamar você a voltar ao Velho Testamento neste período litúrgico. E por 10 domingos nós vamos meditar nos 10 mandamentos. Porque nós precisamos voltar àquelas palavras das quais Moisés e Josué disseram que nós não deveríamos ter nos afastado. E se tantos males estão acontecendo em nosso meio e muitas vezes nas nossas casas, nós podemos atribuir a muitas coisas, mas no fundo e na base, é porque está faltando amor a Deus e a sua lei. Se tantos falsos profetas conseguem fazer guarida no coração de crentes que se desviam de Deus e se desviam de uma boa doutrina, para seguirem sonhos e fantasias de profetas que Jeremias declarou no seu livro, no capítulo 23, eram devaneios e sonhos, se isso alcança tão facilmente os crentes, é porque nós devemos aprender coisas básicas. Meus irmãos, Deus nos chamou para amá-lo supremamente. Deus nos convocou a sermos seus filhos para termos um amor profundo e restrito, elevado por Ele. A ponto de que toda a nossa vida venha a ter sentido em Deus. Há um sentido em que toda a Bíblia é a lei de Deus. E que cada texto que você vier a ler, deveria te conduzir a amar o Senhor, porque o bom resumo desta lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos os textos bíblicos, as menores palavras da Escritura, deveriam provocar no nosso coração um ardente amor por Deus, que movesse-nos na direção de sermos seus instrumentos.
Deus. Então, quando olhamos para nós e para o povo de Deus, como olhamos para Israel, e percebemos como o próprio Deus acusa Israel, dizendo: vocês não entenderam a minha lei, por que é que vocês amam? Irmãos, em Jeremias, o povo amava mais bolo de passas e uvas passas que a Deus. Será que o nosso bolo de uvas passas não tem outros nomes? Futebol, descanso, lazer, riquezas. Às vezes bolos mesmo. Nós podemos atribuir a muitas coisas, mas nós somos convocados por Deus. E cada pequena palavra da Escritura deveria nos motivar a fazer a obra de Deus, independente de qualquer coisa. Independente de sermos amados, de sermos aceitos, de termos a prosperidade humana tão falada. Deveríamos olhar para a palavra de Deus e nos sentirmos compelidos a Deus e devedores de Deus. Por isso o próprio Deus diz: tributai louvores a mim. Nós precisamos voltar à lei de Deus e pedir que a sua lei fale o nosso coração, irmãos. Porque nós estamos elevando valores que estão nos afastando de Deus, que estão impedindo a nossa fé. Quantas obras nós já deixamos de fazer, quantos nós já deixamos de buscar, quantas almas estão se perdendo, e quanto do esforço cristão está esvaziado, porque estamos perdendo a essência, e a essência é o amor. Não sei se é de João Alexandre, que diz que é a música Essência do Amor, acho que é isso, né? Vocês, oi? Essência de Deus é o amor. Quando a gente aprende a estudar a Bíblia e a fazer as análises bíblicas lá no seminário, tem uma matéria que se chama hermenêutica. Ela dá as ferramentas para a gente estudar a Bíblia. Uma das ferramentas que o nosso método histórico-gramatical, né, de ver a história, de ver o texto, nos ensina, é de tentar encontrar o telos, o que a gente chama de a intenção do autor. Tentar descobrir. E o autor da Bíblia é Deus. Qual é a intenção de Deus? E eu posso dizer, irmãos, e chamar o Decálogo, os 10 mandamentos, de o coração da lei de Deus. E dizer que a intenção de Deus é o amor. Que nós o amemos. Que nós o amemos exclusivamente e supremamente. É sobre este assunto que nós vamos olhar, buscar nesse texto as orientações do Senhor. Vamos aprender ou reaprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Cada texto do Decálogo deve te ajudar, e você deve ter esse telos, essa intenção. Esse texto, ele quer me ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Olhe para o verso de número 2. Lógico, Deus falou todas estas palavras. Estas palavras se referem ao Decálogo. Era uma maneira comum do povo se referir aos 10 mandamentos, às palavras. Os 10 mandamentos não são chamados de 10 mandamentos na Bíblia. Você não vai ver a expressão 10 mandamentos. A Bíblia sempre fala assim, as palavras do Sinai. Ou estas são as palavras que o Senhor te disse. Não te afastes das palavras do Senhor. É com relação à lei de Deus como um todo e a este coração de forma muito suprema. Deus deseja, então, com estas palavras que eu aprenda a amá-lo. A primeira lição que ele nos deixa, porque antes de ele dar as 10 palavras, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se você quer aprender a amar a Deus, Deus te dá o primeiro instrumento. E o primeiro instrumento para quem quer amar a Deus acima de todas as coisas e quer aprender o valor deste amor, é que Deus nos amou primeiro. Deus não chegou para Israel e falou, me ame acima de todas as coisas, depois eu tiro vocês do Egito. É assim que a gente costuma fazer. Me mostra que você merece meu amor. Deus não faz isso.
Aquele povo não conhecia Deus, aquele povo era escravo do Egito e amava o Egito, como vocês sabem pela história do povo. Apesar deles estarem sofrendo na mão dos egípcios, eles amaram o Egito. Apesar deles estarem longe do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, eles amaram o Egito. Eles tinham mulheres egípcias. Eles eram escravos, mas achavam que aquela vida de escravo poderia ser uma vida cômoda. E ainda assim, Deus os amou primeiro. Deus foi até eles com misericórdia, no meio da sarça ardente. Ele revela a Moisés: eu ouvi o lamento do meu povo. O povo estava reclamando da escravidão, mas o povo queria viver no Egito. Que coisa curiosa. O primeiro instrumento, quando a gente quer aprender a amar a Deus, é aprender com o amor dele. Se você abrir em 1 de João, capítulo de número 4, verso de número 10, você vai ler as seguintes palavras: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Meus irmãos, veja que aqui o motivo de qualquer resultado de amor da nossa vida tem a ver com o amor de Deus. Se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos amar. Quando Deus chama Israel a amá-lo acima de todas as coisas, Deus primeiro ama Israel. Sabe o que eu acho difícil nesse amor? Eu acho difícil este amor que nós devemos desenvolver, porque normalmente nós queremos ser retribuídos. Nós queremos que as pessoas reajam do jeito que nós esperamos. Desejamos ser elogiados, desejamos de alguma maneira alguma resposta. Não precisa ser paparicação, não. Mas nós não pensamos em amar quando alguém nos ofende. Nós não pensamos em amar quando alguém nos repudia. Então, quando alguém falha em nos amar, respondemos com amargura, porque nós exigimos que nos amem primeiro. Deveríamos elevar sempre o nosso padrão. O nosso amor não deveria ser medido pelo amor dos outros por nós. Deus não diz: vocês devem sair do Egito porque olhem como os outros povos sabem se amar. Não. Deus diz: eu amei vocês. Aprendam a amar porque eu amei vocês. Há sempre crentes que acham que para poderem agir com amor, devem ser amados pelas pessoas. Portanto, sempre concluem o seguinte: quando alguém falha em me amar, eu tenho o direito de falhar no amor para com ela. Se alguém não me ama do jeito que deveria ser, eu começo a ter o direito de não amar também. Isso é errado. Isso não é bíblico. Não existe um comportamento mais antibíblico e contrário ao propósito da lei de Deus que este. Que a atitude norteada por essa conclusão é pecaminosa, é diabólica. Porque é o diabo, o pai do ódio. Deus é amor. Devemos amar, que estamos aprendendo a amar com o amor de Deus. Olha só, vamos voltar ao Decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus se apresenta como Deus da aliança, Jeová. Eu sou Jeová teu Deus. O que isso significa para aquele povo? A ideia de que aquele Deus estava cumprindo suas promessas, cumprindo a sua palavra. A ideia de que aquele Deus iria fazer de tudo para libertá-los, porque aquele Deus estava agindo em favor da aliança que havia feito. Nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio que Deus não abre mão da sua aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó. Era este Deus que havia se manifestado na sarça, o grande eu sou. Ele diz: olha, eu sou eterno, a ideia de que eu sou fiel, eu sou aquele Deus que não muda, eu sou o que sou. Este eu sou, esse Deus que não muda, o Deus que nos ama e que não deixa de nos amar, apesar de nós, muitas vezes, darmos muitos motivos. E ele vai dizer assim: eu sou teu Deus, eu sou o parâmetro.
Há uma coisa muito importante nesse texto. Nós não vamos poder detalhar palavra por palavra. Mas ele vai dizer assim: eu te tirei da casa da escravidão. Quando Deus chamou o povo, mandou Moisés até Faraó chamar o povo. Por várias vezes Deus falou assim: fala com Faraó, Moisés, para deixar o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Vocês lembram de alguma música assim, né? Deixa meu povo. Não ouvi vocês. Deixa meu povo. E ele completa dizendo: deixa o meu povo sair para adorar a Deus, para servir a Deus. O Egito não é ambiente para crescer o amor do crente. O mundo não é o ambiente onde o crente cresce no amor a Deus. E Deus diz: Moisés, eu vou libertar vocês do Egito. Hoje a gente fala muito sobre o problema de tirar pessoas de lugares ruins para se viver, onde a vida é muito degradada. E a gente diz: o problema não é tirar a pessoa do lugar, é tirar o lugar da pessoa, não é isso? A mesma coisa aconteceu com o povo no Egito. O problema não era tirar o povo do Egito, era tirar o Egito do povo. E às vezes é isso que está atrapalhando. Não estamos aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, porque ainda amamos o mundo. Alguém leu hoje pela manhã, acho que foi o pastor que nos deu a lição em Tiago, que diz assim: o amor ao mundo é inimizade contra Deus. É isso que a Bíblia ensina. Mas, irmãos, nós não podemos amar a Deus porque nós temos o nosso coração corrompido. Jeremias, no capítulo de número 17, verso 9, diz que enganoso é o nosso coração, desesperadamente corrupto. Não podemos conhecer isto. Então foi por isso que Deus nos libertou do Egito. Jesus Cristo veio ser o nosso libertador. Jesus Cristo é que nos capacitou, nos habilitou a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estávamos mesmo presos no Egito. No Egito não dava para amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus nos libertou da casa da escravidão. Hoje, se você reunir diligentemente todas as suas energias, você aprenderá a amar a Deus. Mas você tem de lutar. Mas antes você era escravo, mas agora você é livre. Deus te dá essa condição. É possível, irmãos, que mudemos. É possível amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele chega para o povo e diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim, como você preferir, ele antes tinha dito: porque eu libertei vocês, vocês podem amar somente a mim. E este amor, ele tem dois lados que eu quero apresentar aos irmãos nesse texto. O primeiro deles é exclusividade. Não terás outros deuses. Primeiro, irmãos, não existem outros deuses. Eles são todos falsos. Todas as esperanças, todos os valores, vamos falar nesses termos, todos os valores que norteiam a nossa vida e que não são Deus, que tentam substituir Deus, seja o valor que você quiser pensar, aquelas pessoas que são norteadas pelo prazer, vivem para o prazer, qualquer coisa que lhe traga desconforto, opa, não quero, estou longe, estou fora. O quê? Demorar na igreja mais que 1 hora? Não quero, isso dá desconforto. Qualquer coisa que te traga desprazer, que traz para essa pessoa desprazer, é o seu Deus, né? O problema dele é o prazer. É assim que ele é movido, é assim que ele é orientado. Qualquer valor, pode ser a sobrevivência. Há pessoas que, como Pedro, diante da empregada, da moça, ele disse: olha, eu não conheço esse homem. Ele estava servindo a si mesmo, a sua sobrevivência.
era um outro valor. Tudo isso é um outro Deus. Mas este Deus, seja Ele qual for, seja qual for o Deus que está norteando você e as suas decisões, seja qual for o valor que dirige o seu coração e que está na base das suas opções pessoais, se Ele não for Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Ele não pode cumprir o papel de Deus na sua vida. Ontem falávamos aqui aos moços sobre dependência. E a gente fala muito sobre dependências de drogas, a dependência química. E nós propusemos uma reflexão sobre a origem da dependência. E a origem da dependência é a substituição de Deus. Porque nós não encontramos fora de Deus nada que possa satisfazer plenamente a nossa existência. Então sempre queremos mais. Já viram as pessoas muito ricas? Lutam para ficar muito ricas. Depois lutam para ficar mais ricas ainda. Aí chega um momento em que a riqueza delas é, top. Estão na lista da Forbes, é Forbes, né? Aquela revista que dá a lista dos mais ricos. Aliás, é um desperdício ter uma lista das pessoas mais ricas do mundo. Mas sempre que sai, pelo menos eu sou muito curioso, deixa eu ver se tem algum brasileiro na lista. Coitado do Ike Batista, né? Despencou. Essas pessoas muito ricas, você pensa assim, bom, essas pessoas vão parar de trabalhar, e elas vão parar de negociar, e elas vão parar de ganhar dinheiro, porque já chegou, não dá nem para eles e nem para os netos, na família toda gastar. O que eles fazem? Eu não quero falar de ninguém, pessoal, mas tem gente caindo das tabelas aí, porque quiseram mais risco, mais dinheiro, mais poder. Eu preciso que esse Deus me alimente, mas Ele não pode cumprir o papel de Deus. É por isso que Deus, Ele diz o seguinte: você precisa amar somente a mim. Eu é que vou dar sentido a vocês. Não terás outros deuses. Outros deuses não existem. Eles não podem cumprir o papel. Foi Calvino quem fez, ou quem cunhou essa frase. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos pequenos deuses que alimentam nossos vícios de poder, nossos vícios de autorrealização, nossos vícios de auto-amor, de egoísmo. Nós precisamos olhar para o nosso coração e repreendê-lo. Como fez Davi: ô alma, o que você está fazendo? Não fique abatida, louve ao Senhor. Foi o que Davi fez. Olha, está errado. Sirva ao Senhor. Você precisa disto. Ter a coragem de enfrentar a si mesmo. Nós cantamos aqui os nossos inimigos. Eu acredito que é o pecado que está dentro de nós o nosso maior inimigo. E o pior é que o maior aliado dele somos nós. Meus irmãos, Deus deseja ser amado exclusivamente. Mas por que é que Deus diz isto? Por que é que Deus coloca isto como um mandamento? Amem a mim acima de todas as coisas. Será Ele um Deus egoísta? É que Deus sabe que isso é o melhor para nós. Que é isso que vai trazer estabilidade à nossa vida. Que é reunir toda a nossa vida e dizer: Senhor, por amor a Ti, não importa o que esteja acontecendo, eu vou Te servir, eu vou Te adorar, eu vou entregar a minha vida ao Senhor e eu vou enfrentar todas as dificuldades. Foi isso que moveu o apóstolo Paulo. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se eu tenho saúde, se eu estou doente, se eu tenho riqueza, se eu estou pobre, posso todas as coisas. Não é isso que me traz felicidade. Eu não tenho um outro Deus, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Deus. Deus deseja ser exclusivo na sua vida, deseja que você faça a opção sensata de ter prazer nele e no que ele te oferece.
O que é que Deus está te oferecendo hoje? Há muita gente frustrada com o que não tem. Eu não tenho carro, ou eu não tenho casa na praia, ou eu não tenho o melhor emprego, ou eu não tenho isso, ou eu não tenho namorada, ou eu não tenho namorado, ou eu não tenho um monte de coisa. E tem muita gente frustrada com o que tem. Eu tenho isso, eu tenho hérnia de disco, tenho hérnia de CD, de MP3, eu tenho todo tipo de hérnia. E Deus fala assim: você deveria aprender a ter prazer em mim, a me amar, a entender que eu sou o motivo de você fazer o que faz. Eu deveria ser motivo suficiente para você passar por qualquer vale. Mas vocês já viram que hoje as doutrinas são o contrário disso? As doutrinas são: não, você é vitorioso. Você está derrotado é porque, está errado, porque, Deixa eu falar uma coisa para você. Quem que é mais vitorioso? É aquele que tem tudo? Ou aquele que, apesar de ter perdido tudo, continua amando Deus? Quem é mais vitorioso? Meus irmãos, essa vida vai passar. Deus deseja que você o ame exclusivamente, nenhum outro. Não é porque Ele é egoísta, é porque Ele é o melhor para você. Deus deseja o melhor para nós, é por isso que Ele nos ordena: amem a mim sobre todas as coisas. E eu quero terminar exatamente com essa expressão, a última parte. Não terás outros deuses diante de mim, uma outra expressão, e talvez ela seja nesse momento melhor, é além de mim. É a ideia, não adianta amar a Deus, mas ter valores que sejam superiores a Deus. Abra comigo em Sofonias. Eu sei que para algumas pessoas esse é um texto difícil de achar, né? Sofonias, mas para ficar fácil eu vou dar uma dica, depois de Abacuque. Fica mais fácil ainda antes de Ageu. Eu sei que você agora já sabe onde está. Pode ser que a sua Bíblia tenha uma folha grudada. E se for Sofonias, ele vai acabar rápido. Em Sofonias há uma incrível declaração de Deus. Eu tenho muito temor com essa declaração. A declaração de Deus em Sofonias capítulo 1. Aliás, olha, se você quer ler Sofonias, eu falei há pouco aqui sobre encontrar a intenção do autor, não é isso? Se você quer ler Sofonias, leia Sofonias com a seguinte palavra na sua mente: o dia da ira de Deus. Hoje a gente só ouve falar de Deus de amor, né? Mas lembre-se do dia da ira de Deus. Depois você lê Sofonias. Preste atenção, capítulo 1, verso 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Vamos ver que coisas são essas que Ele consumirá. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E tudo isso nós sabemos que é por causa das ofensas dos homens. Por isso que essa terra, disse Pedro, terá que ser desfeita. E é disso que Sofonias está falando. E consumirei as ofensas dos perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Ele continua: estenderei a mão contra Judá. Bom, aqui estamos falando do povo de Deus. Espera lá, vamos prestar atenção. Está falando de nós também. E contra todos os habitantes de Jerusalém, a cidade amada de Deus. Exterminarei deste lugar, ele está falando do templo, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos, está falando dos sacerdotes e das suas idolatrias e seus sacerdotes. Agora preste atenção nesse texto. Exterminarei, essa é a palavra-chave aqui, né? Exterminarei os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, isso é, as estrelas, os que adoram os astros. E os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom. Olha só aqui, gente que adora a Deus, mas tem outros deuses, outros valores. E essa aqui é a afirmação mais contundente. E os que deixam de seguir o Senhor
E os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Deus não quer que nenhum valor esteja acima dele. Não tenham outro Deus adiante, acima, além de mim. Deus tem que ser um amor supremo. O escritor sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, este profundo amor a Deus deve ser exclusivo e deve ser supremo. Sempre que Deus ia falar e lembrar estas coisas para o seu povo, ele usava uma frase que os judeus usam até hoje nas suas sinagogas. A gente chama de o Shema, o chamado de Deus. Ouve, pois, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, pois, ó Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só há sentido em ser um crente em Cristo Jesus, se isso for real no nosso coração. Se isso não é real no seu coração, repreenda a sua alma hoje. Diga a Deus que você quer amá-lo acima de todas as coisas. Há muitas pessoas muito doentes, inclusive na igreja, tornaram-se amargas, estão deixando de moldar as suas vidas, estão deixando moldar a sua vida pela raiva, infantilidade do ego, porque está desaprendendo a amar. Se você quer aprender e reaprender a amar e a servir a Deus com amor, olhe para o amor de Deus. Ele te amou primeiro. Ele é que é o parâmetro, não sou eu. Você não vai dizer para Deus, não vai adiantar. Você falar, eu não amei o Senhor, eu não fiz a obra do Senhor, porque o pastor Maurício não foi um bom pastor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Você não pode dizer para Deus, eu não te amei, eu não te servi, eu não fiz o melhor para o Senhor, porque o povo da igreja não era o melhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Assuma diante de Deus quem você é, quais são suas falhas, e diga para Ele, eu não te amei porque eu não te amava. Eu amava a mim mesmo mais que todas as coisas. Foi porque eu não fui servido pelo Senhor que eu não te amei. Foi porque o Senhor não me deu a bênção que eu não te servi. Fale para Deus com coragem, então enfrente quem você é. Ou mude antes do dia do Senhor. Ou diga para Deus, eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais amar a mim mesmo. Eu não estou aqui para servir a mim mesmo. Eu sei que eu não posso ser mais assim. Porque a virtude do arrependimento, essa sim, nos conduz à vitória. Porque o orgulho destrói a alma, mas o arrependimento constrói o coração com Deus. Pessoas que não amam a Deus, não podem agradar a Deus. Podem fazer tudo certinho. Podem ser perfeitinhas. Como os fariseus. Diziam eles que faziam tudo certinho. Mas o problema estava no coração. Podem ler a Bíblia em voz alta, podem orar, mas não podem amar a Deus, então não podem servi-lo e não podem agradá-lo. As pessoas precisam, nós precisamos moldar a nossa vida por um amor exclusivo e supremo a Deus. É Ele que é o importante. É Ele que faz sentido tudo isso. É Ele que faz sentido o seu esforço. Como do irmão que está doente, mas sai da sua casa e vem a pé para a igreja. Como daquele que
que passando necessidade e fome em casa, como uma viúva pobre, diz a Escritura, não negligenciava seu dever para com Deus. Deu a sua moeda, tudo o que tinha. Isso é amor. Não é pelo tamanho das coisas que fazemos, mas é pelo quanto do nosso amor está entregue a Deus. É isso que vale a pena. Então hoje, irmãos, o Senhor restaura a sua lei no nosso coração. E com muito amor, Ele vem dizer a esta igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Formosa: eu habilitei vocês na cruz a me amarem supremamente. Você que nos visita, irmãos de outras igrejas, eu estou dizendo isso para a nossa igreja, porque nós estamos aqui, mas pense nisso no seu contexto também. Foi Cristo na cruz que nos habilitou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu seu Filho por nós. É para Ele que nós vivemos. É nele que a nossa vida tem sentido. Você pode sair daqui dominado pelos outros deuses que estão no seu coração. Você pode se posicionar como se Deus não tivesse dito nada. E ir embora do mesmo jeito que entrou. Você pode tomar essa decisão. Eu só peço a você que assuma. Mas você pode mudar isso tudo. Você pode tomar decisão diferente. Reveja. Qual o problema de rever? Se for para mostrar a Deus que o amamos acima de tudo, vamos revisar tudo. Vamos rasgar as nossas vestes, irmãos. Vamos tirar o orgulho de sobre o nosso coração e vamos quebrantá-lo diante do Senhor. Qual é o problema disso? Nenhum. Ao contrário. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor espera. É por isso que Ele está aqui e está falando conosco. É por isso que essa mesa foi posta pela primeira vez antes da crucificação. Que Deus nos habilita a viver para Ele sempre, sempre. Se o amor supremo a Deus mover esta igreja, mover cada um dos membros desta igreja, se o que nos mover, irmãos, tem a ver muito mais com os céus do que com os horizontes humanos, como será a nossa igreja? Eu não tenho dúvida de que será um lugar onde Deus terá grande alegria e abençoará. Se isso mover-me para exercitar os meus dons e eu acabar com as discussões, com os problemas e falar assim, eu estou concentrado no Senhor, é por Ele que eu faço. Quantos ministérios serão restaurados? Quantas vidas cristãs serão reconstruídas? Quantos lares serão transformados? Quantos casamentos serão abençoados? Quantos filhos serão recuperados? Quantos? Quando Deus for tudo em todos, esse dia será um dia mais feliz da nossa igreja. Excetuando-se aquele dia quando Cristo voltar. Porque esse sim será o dia mais feliz para todos nós. Eu quero encerrar com uma oração. Só uma frase. Eu quero aprender a amá-lo sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos.